O Thiago Henrique mandou, supondo que o Palmeiras seja eliminado da Libertadores, olha aí, Felipe, em seguida perca a liderança do Brasileirão e posteriormente seja eliminado da Copa do Brasil pelo Santos. Caramba, que tragédia, hein? Caramba, meu amigo. Bate na madeira aqui, Felipe. É, mas ele falou supondo, né? Supondo. Supondo. É. Você é visionário? Será que o Abel resistiria? O Thiago está perguntando. Bom, a Leila tem falado que tá fechada com o Abel até o final do ano. Até o final do mandato dela, né, Bruno? Até o final de 2027, não vejo a Leila mudando de opinião nesse sentido. Eu demitiria. Não sei se o que você faria, Felipe? Eu demitiria. Você demitiria? Ah, caramba, vai virar corte isso aqui. Mas demitiria. Mas nessa condição ou já? Supondo que Se tudo isso acontecer. Tudo isso. Se tudo isso acontecer... Se tudo isso acontecer. Tá. Eu não sei se o Abel continuaria, mas acho que o Abel continuaria. Eu acho que isso está fora de cogitação, tá? Acho que, por mais que aconteça tudo isso, acho que essa não é o cenário não, tá, Thiago? E a ESPN fez um corte aí da informação do Neymar. O maior técnico da história do Palmeiras não pode sair demitido. Que termine o contrato e depois siga a sua vida. Não faz o menor sentido para mim, ou seja, podem me chamar de conservadorista em relação a isso, mas ok. O Abel para sair por cima e o Palmeiras sair por cima com ele, se porventura quiserem um encerramento de contrato, que espera terminar o contrato, pô. Demitir o Abel ao longo da temporada com a história que fez, eu vejo com maus olhos. Isso é belas aspas, hein? Nossa, foi forte isso essa, para um corte viu? é bonito. Como é que é, Bruno? Então, o Abel, como é que você falou? Assim, só para eu pensar na manchete. O Abel, o maior técnico da história do Palmeiras, não pode ser demitido. É isso. É isso, né? Gostei dessa. O contrato, quando é que termina o contrato dele? Final de 2027. É até o mesmo período que acaba o mandato da Leila. Então pronto, para mim não faz sentido. Podem me chamar aí de conservador, conservadorista, o que bem entenderem, mas o Abel é tão grande e já entregou tanto pro Palmeiras e continua entregando, até porque eu não acho que ele seja e não esteja numa má fase absurda, vive de altos e baixos muitas vezes, mas o Abel, pela grandeza que tem, não merece ser demitido do Palmeiras. E o Palmeiras não merece demitir o Abel, que espere o fim do contrato. Eu assino o que o Bruno falou. Isso é um puxa-saco, né? Isso não quer dizer... Não, isso aí não quer dizer, né, Bruno, que você não possa criticar, fazer as análises, Sim. certo? Claro. Entender que o time não está jogando bem e que também é por escolhas e também é por responsabilidade, não é? Não, porque senão às vezes o pessoal vai falar assim, não está querendo reconhecer que o time está jogando bem ou jogando mal. Não é isso, né, Bruno? Você só está falando de tudo que representa. Tem que ser cobrado, tem que trazer reforços, depois tem que cobrar no dia a dia, tem que cobrar dos jogadores, tem que cobrar da Leila, todo mundo tem que ser cobrado. Se joga mal, tem... É que onde eu quero chegar? Eu não acredito que o mau momento do Palmeiras faça sentido para uma demissão. O Palmeiras, por enquanto, tá vivo em tudo. E tá bem vivo em tudo. Tudo bem que a pergunta foi se perdesse aqui, fosse eliminado ali, mas ainda assim tem um Brasileirão inteiro pela frente, gente. E a gente sabe como é o Palmeiras no Brasileirão recentemente, o Abel no Brasileirão. Então, e tudo aquilo que ele já criou no Palmeiras, já fez pelo Palmeiras e vice-versa. O Palmeiras deve muito ao Abel e vice-versa. É que, nesse caso, como ele é nós estamos vendo, enfim, todo mundo pode falar com certa propriedade, mas estamos vendo a história da história. Porque o Abel, claramente, é o maior. A gente pode depois discutir se é o melhor. Mas maior, muito honesta, eu não vejo ninguém maior do que o Abel Ferreira no Palmeiras. E um treinador com essa história, com esse currículo, sair demitido, para mim é uma mancha que nenhum presidente ou nenhuma presidente merecia carregar. A maioria está concordando com você aqui, viu, Bruno? Ó, a Lari mandou, eu também assino. O João Gabriel mandou... Menos o João Martins aí, que falou que a minha opinião é de M 3 pontinhos. Mas tudo bem, faz parte, respeito, pode ser. Não, mas o Rafael Pacheco falou assim, sou grato, mas acabou o ciclo. A Lari mandou que também assina e que concorda. O Pedro falou assim, concordo com você, Bruno Andrade. Vocês vão falar do Abel? Perguntou o Rômulo, a gente está falando, acho que talvez ele esteja vendo um pouquinho antes, tá? E o João Martins não concordou e talvez tenha sido um pouco deselegante. O que eu acho que pode acontecer nesse momento, né, Bruno? E aí vocês vão ter que trabalhar bastante. É o seguinte, se acontecer do Palmeiras, por exemplo, ser eliminado agora na Libertadores, sim,
na Copa do Brasil, ou mesmo se seguir na Copa do Brasil, mas cai na Libertadores, talvez tenha um recálculo de rota na questão das vendas, das negociações. Certo, Bruno? Porque a Leila ela tem batido o pé e não tem negociado nenhum jogador, porque ela quer ganhar todos os títulos possíveis nessa temporada. Certo? Então, vocês já trouxeram aqui pra gente proposta do Alan, tem sondagem do Flaco, teve a do Giai, que a gente já falou, e o Palmeiras não tem aberto mão de nenhum jogador. Sim. Se eventualmente ele cai cedo em uma dessas competições, isso pode representar um impacto financeiro de não acumular premiações. E aí aquilo que já estava projetado lá atrás, de negociar, de vender, de ter em vendas 360, 380 milhões de reais... Sim. Pode ter mais peso agora, já que em premiação o Palmeiras não vai conseguir isso mais para frente. Não é, Bruno? Vai ter um recálculo de rota, com certeza. Não é assim, claro que é uma opinião, não é uma informação, mas a tua opinião está bem ali corroborada com pontos importantes, faz total sentido. E ainda é isso, mesmo que ele caia na Libertadores, há todo um Brasileirão pela frente. O Palmeiras hoje é líder, o Flamengo está no encalço e bem, uma disputa que já não é novidade no futebol brasileiro, e para não ser 100% extremista, se porventura acontecer de Leila ou Abel pensarem no fim do ciclo, que esse fim de ciclo aconteça com a temporada terminada. Ou seja, em dezembro eles sentam para conversar e pensam o seguinte, olha, começar uma temporada do zero é melhor com outro treinador, seja o Abel falando isso, seja a Leila Pereira. A demissão por conta de uma eliminação... Para mim não faz o menor sentido. Na história do Abel, tá? Eu acho que há treinadoras e treinadores. A gente pode cobrar, deve cobrar de todos eles, mas há treinadores que merecem ser vistos de outra forma por tudo aquilo que entregaram. E outra coisa, né, o Felipe, a Leila, o Barros, eles não tomam decisão olhando a rede social. No que eles estão muito certos. Por exemplo, se tomasse decisão de acordo com rede social ou opinião da torcida, tinha demitido o Abel quando não estava pedindo para demitir. Fatos, na semana passada, né? Então é claro que quando tem uma sequência de derrotas, é claro que o torcedor ele fica bravo e é normal. O torcedor pode agir assim. O torcedor pode. O dirigente não. Não deve. Então, por exemplo, tem uma sequência ruim de resultados. Olha o Luiz Castro com o Grêmio, pô. E o Luiz Castro não tem história nenhuma com o Grêmio ainda. Isso. E o Grêmio está convicto que com o Luiz Castro há chance de melhorar. Mas e depois você demite o Luiz Castro, paga o salário do Luiz Castro e contrata quem? O Palmeiras demite hoje o Abel Ferreira. Vai contratar quem, gente? O próprio Barba no Atlético. Tem que ser feito com calma, não pode ser feito da noite pro dia. E eu queria pegar um exemplo, né, do que estava acontecendo com o torcedor do Palmeiras nessa última semana. Tem os resultados ruins, aí qual que foi o diagnóstico do torcedor? E vou repetir, o torcedor ele tá bravo, ele tá com a cabeça quente, ele pode pensar e analisar da maneira que ele quiser. Mas era tá certíssimo o torcedor, né? O Abel escala o time com 3 zagueiros. Problema é os 3 zagueiros. Tá. Beleza, você não quer 3 zagueiros, voltou a linha com 4 jogadores e tem o Giai no time. Aí agora o torcedor acha que a culpa é ter o Giai no time. Sempre vai arrumar um culpado na história. Sendo que quando tomou o gol, por exemplo, contra o Cerro Porteño, não tinha 3 zagueiros. Quando tomou os 3 gols contra o Fluminense, não tinha 3 zagueiros, tinha linha também com 4 jogadores. Então, assim, eu tô dando um exemplo só, porque o torcedor vai na rede social, quer desabafar e ele vai encontrar o problema que for. Só que o dirigente não pode pensar assim. Vocês falaram da mudança de rota, caso o Palmeiras seja eliminado na Libertadores, mas esse tipo de mudança, assim, esse tipo de análise pode me causar uma preocupação, porque o Palmeiras é eliminado no dia 19 para o Cerro Porteño, certo? Pode acontecer isso, futebol. Aí o Palmeiras, a Leila decide vender um jogador. Isso, para mim, seria um sinal claro que você está abrindo mão, eu entendo que tem que fazer as vendas, é o caixa, mas você está abrindo mão das outras competições. Porque você não vai vender um jogador barato do elenco. Quando a gente fala de fazer um caixa, precisa de um jogador importante. Claro. Fala de Flaco, fala de... Do Alan, enfim. Do Giai talvez não tape tanto esse buraco, né? Sim, mas é um valor significativo. Isso. Mas você vender uma dessas peças na sequência de uma eliminação, eu acho que você mostra que é claro que você está abrindo mão de um planejamento para a temporada. A Leila fala, não vou vender nenhum jogador até o final do ano, vamos disputar as competições. Eu acho que seria um movimento muito arriscado do Palmeiras. E aí geraria ainda mais irritação do torcedor. O Juan Carlos mandou aqui, ó, se fosse pela rede social, teria demitido quando caiu para o CRB na Copa do Brasil. É verdade. Sim. Lembra? Aliás, o muro foi pichado com o nome do Abel, do Scarpa, do Veiga, do Rony.
Se fosse pela rede social, o Abel nem contratado tinha sido, né, Vicari? Convenhamos. Pô, aí você já foi lá pra trás, lá pro início. Agora, essa não deixa Mas de é ser... verdade. O Abel, o maior técnico da história do Palmeiras, vem do PAOK da Grécia, meus amigos. Naquela altura eu me recordo bem porque eu estava em cima dessa apuração. A esmagadora maioria não queria o Abel e achava um absurdo o Palmeiras contratar um treinador desconhecido que vinha do futebol da Grécia. Não era nem do futebol de Portugal, era da Grécia. E deu no que deu. Mas Exato. E também entendo, tá? Eles são certíssimos em reclamar, porque o torcedor tá sempre certo. Mas eu entendo... E é isso daí. Não, é isso. Então, acho que são duas coisas, né, Bruno? O torcedor, ele pode reclamar, ele pode desabafar. Eu acho que ele não pode, assim, ser ingrato. O torcedor não pode ser ingrato e não pode ofender. Ele pode desabafar. Mas o dirigente não pode e a gente, nas nossas análises, a gente tem que ter equilíbrio. Sim. Então, a gente pode fazer críticas ao que o time não jogou contra o Fluminense, ao que o time não jogou contra o Inter. Contra o Cerro, até achei que o Palmeiras não foi mal, não. Mas contra o Inter e contra o Fluminense foi. E até sobre o Luiz Castro, que o Bruno citou agora há pouco, além da diretoria do Grêmio ter uma convicção no trabalho dele e tudo mais, apostar nele, eu acho que pesa muito, Bruno, a questão da multa rescisória do Luiz Castro no Grêmio, que não é baixa, é um valor muito alto, é um valor significativo. E quando você pensa em Luiz Castro, você pensou num treinador que, fez um bom trabalho no Botafogo, tudo bem que interrompeu um ciclo ali pela metade, mas eu esperava muito mais Luiz Castro no Grêmio e eu acho que pesa contra a demissão o valor da multa rescisória, Bruno. Não sei se você tem informações sobre isso. A multa do? Luiz Castro no Grêmio. Eu não sei o valor da multa, mas faz sentido, porque geralmente os técnicos portugueses que vão para o Brasil, os europeus no geral, tem muito dessa questão da multa ser a totalidade do contrato. O Diniz, por ser brasileiro, por exemplo, quando ele é demitido do Vasco, o Vasco paga 3 salários. Se calhar no Corinthians, a multa do Diniz também é a mesma. Geralmente, técnico brasileiro, quando faz negociação com um clube brasileiro, muitas vezes coloca a multa rescisória 3 salários. O do Luiz Castro, eu não sei qual é a multa dele. Acredito que seja também a totalidade do contrato, porque os portugueses, quando vão para o Brasil, optam por essa estratégia, o que traz uma segurança, mas depois traz também esse rombo financeiro, porque é caro. Mas acredito sim, se o Felipe tem essa informação. Mas sim. O que pesa também, vamos lá, são 3 questões para mim então. A multa rescisória que é alta, mas eu vou olhar pelo outro lado da moeda. É a convicção no trabalho ainda. E o Grêmio está passando agora por um processo grande de reformulação. O Grêmio, enfim, saiu com alguns jogadores, contratou outros. Se demite o Luiz Castro agora, o Grêmio contratou uns 3, 4 jogadores totalmente subscritos pelo Luiz Castro. O Krovinovic, por exemplo, imagina você... Contrata o Krovinovic, um croata, que é raríssimo no futebol sul-americano. Eu nem sei se é o primeiro no Brasil, mas calhar é o primeiro no Brasil. E 2 semanas depois você contrata o treinador que contratou um croata. Mostraria uma ineficiência, uma incompetência absurda. Uhum. O Fratola disse assim, hoje vocês gastaram todas as cartas, Bruno Andrade. Não, a gente tá trazendo... verdade, eu passei dos limites aqui. Não, é que a gente foi questionado de qual seria a postura do Palmeiras e aí a gente falou, explicou e o Bruno Andrade trouxe a carta dele. Só nessa história, Bruno, tem uma questão cronológica que aumenta a pressão, que é a seguinte, semana que vem é a semana do aniversário do clube. E aí, por que eu tô falando isso? Porque aí você tem vários eventos, né? Você tem coisa de bastidor, encontros que normalmente acontecem, festas, né? Que acontecem nesse momento. Então, por exemplo, tá programado o lançamento da 3ª camisa. Qual vai ser o ambiente de você lançar a 3ª camisa depois de uma eliminação na Libertadores? Imagina uma festa de aniversário, que normalmente, como todos os clubes, né? Promovem ali as festas, banquete. Lembra do Fluminense que... Teve uma época que queria fazer aquela festa no Maracanã, eu não sei o nome, era Flu Fest, uma coisa assim. Tava um momento horrível, assim, até cancelaram. Mas é a mesma coisa, tem eventos impactantes, assim, que mexem. Né? Porque se é na semana que vem, por exemplo, a 3ª camisa querem lançar no final de semana, no jogo contra o Vasco, certo? Imagina você fazer um lançamento depois de uma eliminação na Libertadores. Ou fazer uma festa de aniversário na véspera do jogo contra o Santos, de uma final, dos jogos decisivos contra o Santos. O primeiro jogo contra o Santos é no dia do aniversário. Então, não é, Braz? Dia 26 de agosto. Então isso aumenta a pressão ali no ambiente. Agora, aí é o resultado. Aí se ganha do Cerro, vence bem o Vasco
e tem vantagem contra o Santos, aí é o que o Bruno falou. Aí o Abel de Pardal vira Marechal rumo à tríplice coroa. Porra, vai de comentário isso. Mas, ô Vicari, mesmo que venha a acontecer, não acredito, tá? Ainda acho que o Palmeiras passa por cima do Cerro, mas mesmo que seja uma eliminação, uma frustração absurda, eu não me imagino aqui no Fala Fonte trazendo a notícia que Leila Pereira resolve demitir Abel Ferreira. Eu não consigo imaginar essa informação vindo do meu lado. Para mim, o que faria sentido, talvez possa fazer sentido, é se a temporada for catastrófica, eles sentarem ali em dezembro, janeiro, faltando um ano de contrato para acabar, e perceberem que, olha, é melhor terminar, vamos antecipar isso aqui e tal. Eu não acredito de todo, não é só informação, tá? É muita opinião aqui. A Leila Pereira, que defende o Abel como poucos na história do futebol, e não é no futebol brasileiro ou no futebol internacional, junta os dois e fala na história. Tanto é que frequentemente na Europa, e eu ando muito por aqui, mas digo mais de Portugal, o que eu escuto de bem e de bom da Leila Pereira, de jornalista, de dirigente, de jogador, de treinador. A Leila Pereira tem uma moral absurda em Portugal. Então, o que ela faz no Palmeiras não acontece todo dia, tá? Nem no Brasil, nem tão pouco no Brasil e mesmo na Europa. Então, eu não me imagino vindo aqui no Fala Fonte para dizer que Leila Pereira opta e resolve demitir Abel Ferreira. Não acredito que ela tenha essa ideia, de verdade. Eu acho que nem isso vai acontecer também, não vai partir da Leila, né? E a Leila não é aquela tipo de dirigente, presidente, que é pressionada pela torcida, que a opinião dela muda. Ela sempre mantém muito firme na sua postura, né, Vicari? E isso, eu vou repetir, porque às vezes tem gente que chegou agora. Isso não quer dizer que a gente não possa criticar. Sim. Fazer análise e entender o que está certo e o que está errado. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. O Rômulo Oliveira mandou aqui. Vocês não criticam o Abel por insistir no Tigrinho e deixar o Maurício no banco. Tá? Vamos só voltar a alguns jogos. No jogo contra o Internacional, que foi um jogo ruim do Palmeiras, sim, foi um jogo péssimo do Palmeiras, o Abel deixou no banco o Maurício e o Flaco. E começou o jogo com o Maurício e o Sousa. Sim. Qual foi a crítica? Pô, o Abel é louco, porque deixa o Flaco e o Tigrinho no banco e deixa o Maurício e o Sousa no time e demora para substituir. Então, assim, na cabeça do torcedor vai muito que é em cima do resultado. Né? Do que, não deu certo, então quem está no banco é melhor. Então, a crítica é, hoje, por que ele deixa o Maurício no banco? Quando o Maurício foi titular e o Flaco e o Tigrinho ficavam no banco, a crítica foi porque o Flaco e o Tigrinho estavam no banco. Exatamente. Não é? Então, é em cima disso. Mas, dito isso, eu acho que o Maurício tem que jogar. Também acho. Acho que ele tá merecendo ser titular no Palmeiras, né? Assim como o Flaco... Porque o Tigrinho, porque o Vitor Roque tá mal. Exatamente. E o Flaco não pode ser banco também no Palmeiras. Porque é um jogador que estava indo muito bem antes da parada da Copa do Mundo e ele é decisivo. E, subi aqui o número de like, hein? Chegou? Não chegou. Mas vocês têm que subir. Já que, ô Vicari, já que o assunto é Palmeiras, só para passar uma bola rápida aí, para não depois ter que ficar voltando, etc. Rapaziada, boa, mais um giro de notícias atualizadas, exclusivos aí para vocês nesta segunda-feira agitada como do mercado da bola do maior clube brasileiro, para quem tá falando, do Verdão, do poderoso do Palmeiras. Deixa no comentário sua opinião, não esqueça de sentar o dedo no like, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.